Aula de banco de dados do primeiro módulo do curso técnico de desenvolvimento de sistemas, aula de banco de dados 1, eu, Wagner, o professor Rodrigo, e o nosso tema de hoje é cardinalidade. Então, para nós abordarmos a cardinalidade, nós vamos construir aqui um pequeno projeto conceitual e vamos pensar o seguinte, junto com ele eu vou trabalhar aqui com Excel, sempre tentando visualizar o que nós queremos e fazer o projeto conceitual. Ó, algo bastante simples, então. Vou começar por aqui, depois a gente vai ampliando, tá? Eu preciso, de alguma maneira, cadastrar cidades. Então, vamos fazer um levantamento de requisitos lateral aqui, ó. Vamos fazer um levantamento de requisitos. Então, o que é o levantamento de requisitos? O que significa? O que ele aponta? É quais são os dados necessários para uma determinada situação. Né? Então, nós vamos fazer aqui, usar uma ideia bastante simples, cadastrar. Eu vou até usar mais ou menos aquele exemplo que nós fizemos dias atrás. Deixa eu pegar aqui nas minhas coisas, que eu acho que eu tenho até o projeto conceitual. Mas eu vou fazer de novo, porque eu quero fazer passo a passo. Quem não teve na aula da semana passada, assiste novamente. Deixa eu só pegar o material aqui da aula da semana passada. Então, primeiro DS, noturno, banco de dados 1. Tá aqui, ó. Esse daqui foi o material que nós desenvolvemos na aula da semana passada. Então, nós fizemos o seguinte, ó. Vou dar um copiar aqui e colar no nosso outro. Deixa eu apagar isso daqui. Perdi o copiar. Então, aqui, ó, é isso aqui que nós queremos. Quais são os dados necessários para cadastrar clientes? Copiar, colar. E aí eu já vou partir para a solução pronta disso. Primeiro eu vou mostrar em forma de tabela, mas o que nós queremos realmente saber é como que vamos colocar, como é que nós vamos criar as chaves estrangeiras. Um dos grandes objetivos do projeto conceitual é permitir que a gente defina onde tem chave estrangeira. Então, nós temos a seguinte situação aqui, né? Nós temos dados pertencentes ao cliente, mais aqui alguns dados pertencentes ao cliente, dados pertencentes à cidade, dados pertencentes ao estado, a sexo e estado civil. Sempre naquela história, né? Se eu preciso armazenar no meu banco de dados o nome das cidades, o nome da cidade tem que ficar, tem que compor especificamente a tabela cidade. Então, aquela distribuição toda que nós fizemos, cliente, toda a tabela vai ter o seu primeiro campo ID, então no caso ID cliente, nome, CPF, RG, endereço, bairro, depois CEP, celular, e-mail e nascimento. Legal. Se o Zoom estiver muito ruim aí, por favor, vocês me dão um alô, eu vou aumentando, diminuindo, de tal forma que fique legal para a gente poder ver. Então, a tabela cliente, ela vai ter essa estrutura. Deixa eu pôr aqui isso. Vou definir aqui, ó, já vou marcar, porque eu sei que toda tabela tem um primeiro campo que se chama ID, o nome da tabela, e isso é chave primária. Isso é fato, a gente já sabe. A questão aqui, uma das coisas que nós queremos é, então o que está em amarelo se chama chave primária. Ou primary key, ou ainda FK, PK, desculpe. Tá? Então, quando a gente fala chave primária, primary key, PK, é a mesma coisa. Então, nós vamos ter uma segunda tabela aqui, chamada cidade, porque eu defini
no levantamento de requisitos, que eu preciso em algum lugar armazenar nomes de cidades, então toda tabela vai ter o seu campo ID cidade e vai ter o nome, né? ID cidade é a chave primária da tabela cidade, então é sempre essa a regra, ó. O ID cliente na tabela cliente, chave primária. ID cidade na tabela cidade, chave primária. Aqui nós vamos ter estado, e de estado nós vamos ter a sigla, desculpe, o primeiro vai ser o ID estado, e aí a gente vai ter a sigla. Eu vou pegar essa formatação aqui, já vou trazer para baixo. Dá um clique aqui no salvar. Deixa eu ver onde é que eu vou salvar aqui. Na área de trabalho, 2001. Aqui, material, primeiro da noite, banco de dados. Eu vou chamar isso aqui de roteiro da aula 2, que a aula passada foi gravada. A gente está gravando aqui também. Muito bem. Depois, nós precisamos do nome do sexo. Então, em algum lugar, só que eu já vou dar uma ajustada nisso, de tal forma que o espaço... Então, vamos colocar aqui, ó, uma tabela. Vou aproveitar aqui, ó, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Uma tabela chamada sexo, que vai ter o primeiro nome, o primeiro campo, ID sexo. E eu vou colocar outra para cima, porque não precisa ser tudo embaixo, eu vou colocar outra aqui em cima. Ela vai se chamar Estado Civil, que vai ter o nome. Então, o nome da tabela é Estado Civil, e o primeiro campo, a chave primária, vai ser ID Estado Civil. Legal. Então, vou pegar tudo isso daqui, vou definir um tamanhozinho de fonte aqui, que fica legal. Se tiver muito pequenininho, vocês me ajudam aí, vão me dando um alô. Bom, feito isso, isso não é novidade para ninguém, a gente sabe o seguinte, que lá na tabela cliente, eu vou ter um campo chamado ID cidade. Esse campo ID cidade, ele vai apontar para... Isso, está muito escuro. Aqui, aí legal. Então, esse campo ID cidade, ele vai apontar para a ID cidade da tabela cidade, desse jeito aqui, de tal forma que, quando eu for cadastrar um cliente, e eu coloco todos os dados do cliente, eu não vou aqui informar o nome da cidade. Eu vou indicar qual é o ID de uma cidade que já foi cadastrada. Essa é a ideia. Portanto, o que nós estamos colocando aqui nesse laranja vai ser chamado de chave estrangeira, ainda foreign key ou simplesmente FK. Essa linha que está aqui é o tal do relacionamento. É por isso que esse conjunto todo que estamos fazendo, ele se chama banco de dados relacional. O banco de dados relacional é aquele que é formado por um conjunto de tabelas e as tabelas estão relacionadas entre si. O relacionamento sempre vai ser entre a chave primária e a chave estrangeira. Na prática, aquele código que eu mostrei para vocês, não vai existir a linha. É um código, uma linha de comando que a gente coloca dizendo que o campo ID cidade da tabela cidade estará relacionado com o campo ID cidade da tabela cliente. Isso daqui vai ser feito tudo código. Aqui é só, vamos assim dizer, ilustração. Como é que a gente sabe aqui o que é chave primária e o que é chave estrangeira? O primeiro campo de toda a tabela é a chave primária, e é o ID, o nome da própria tabela. ID cliente na tabela cliente, chave primária. ID cliente, ID cidade na tabela cidade, chave primária. ID estado na tabela estado, chave primária, e assim por diante. Agora, quando eu tenho um campo ID, por exemplo, ID cidade na tabela cliente, isso aqui é uma chave estrangeira. A gente vai se acostumando com isso. Do mesmo jeito, ou de forma semelhante, aqui na tabela cidade, nós vamos ter um campo chamado ID estado. E haverá, quando da construção desse banco de dados, um relacionamento entre esses dois campos aqui. Então, o campo ID estado da tabela estado estará relacionado com o campo ID estado da tabela cidade. Chave primária,
chave estrangeira. Da mesma forma, seguindo a mesma linha de raciocínio, eu preciso indicar qual que é o sexo do cliente. Então, eu vou ter aqui na tabela cliente o campo aí de sexo, e esse campo estará relacionado dessa forma, com o campo aí de sexo da tabela sexo, chave primária, chave estrangeira. E, para finalizar, eu vou ter aqui um ID Estado Civil. Deixa eu só fazer assim para ficar mais isso. E aqui também vai existir um relacionamento. Eu posso estar sendo um tanto quanto repetitivo em falar isso, porque eu sei que vocês já viram isso algumas vezes, mas eu estou repetindo por dois motivos. Primeiro, porque é possível que alguém não tenha acompanhado a aula da semana passada, quando nós fizemos essa revisão, e eu quero que isso fique muito bem claro, né? O que é um banco de dados relacional? É aquele que é formado por um conjunto de tabelas e as tabelas estão relacionadas entre si. E como é que se faz o relacionamento entre a chave primária e a chave estrangeira? Certo. Toda tabela obrigatoriamente vai ter a sua chave primária. O ponto de interrogação é onde teremos chave estrangeira? Como é que eu vou descobrir que tem chave estrangeira? Na verdade, não é descobrir. Existe uma técnica para a construção, para a dedução disso. A gente chega à conclusão que tem. Então, eu vou lá no projeto conceitual que nós vamos construir, e eu vou simplificar, ou a gente faz ele completão? Vamos fazer ele completão, vai? Já que nós estamos aqui, vamos fazer a coisa bem feita. Eu vou pegar fazer o seguinte, eu vou pegar esse levantamento de requisitos e vou trazer para cá. Deixa eu só fazer nenhuma lambança aqui, peraí. Deixa eu selecionar, eu vou dar um Ctrl C, eu vou jogar aqui num texto, isso. E eu vou jogar aqui no nosso projeto conceitual como se fosse uma observação. Vou deixar ele aqui do lado, aqui, ó. E a gente não precisa ficar trocando de janela, trocando de janela, trocando de janela, tá? E eu só vou fazer uns ajustezinhos aqui. Então a gente tem assim, nome, só vou fazer uns ajustes. Então é nome do cliente, CPF do cliente, RG do cliente, endereço, o bairro do cliente, nome da cidade, do estado, aqui eu vou pôr do cliente, celular do cliente, e-mail do cliente, e ainda sobrou aqui um nascimento do cliente. Para a gente poder melhorar ainda mais isso daqui, eu vou pegar os outros dados que não são do cliente e vou jogar para baixo. Então a gente vai ter isso aqui, ó. Só estou dando uma organizada para a gente poder trabalhar da melhor maneira possível. Tá. Então aqui eu vou ter o nome da cidade, a sigla do estado, o nome do sexo e aqui nome do estado civil. Legal. E por fim, isso aqui se chama levantamento de requisitos. Dá um pronto. Isso aqui ficou desse jeito, e aí pronto, a gente tem aqui, deixa aqui no cantinho, vou dar um clique no salvar, vou lá na minha pasta, que eu estou salvando tudo, que se perder tudo isso eu estarei perdido. Nem conto para vocês que hoje eu perdi essa pasta, tive que baixar um aplicativo para poder recuperar, que eu apaguei equivocadamente. Então tá lá. Bom, feito isso, entendemos tudo, a gente já sabe que o nosso objetivo será chegar aqui. Agora, nós vamos dar um passo atrás, partir do levantamento de requisitos e tentar chegar nisso. Nós não vamos conseguir chegar nesse daqui como um todo, mas vamos caminhando passo a passo. Como é que funciona isso? Eu tenho aqui, ó, não falo mais, aqui eu não vou falar mais em dados. A partir do momento que eu tenho o levantamento de requisitos, pensando no projeto conceitual, nós vamos falar em atributos que pertencem a entidades.
Essa vai ser a nossa nomenclatura. Então, o que eu tenho aqui é um conjunto de atributos, nome, CPF, RG, endereço, todos eles são atributos. E cada atributo pertence a uma entidade. Essa é a nomenclatura correta. Como é que a gente começa agora? Nós poderíamos fazer isso no caderno, na mão, e o BR Modelo é só um programa que nos auxilia na construção. O BR Modelo, por si só, não faz praticamente nada. Ele só vai nos auxiliar a deixar mais bonitinho. Então, eu vou começar, e também eu posso começar de qualquer lugar, porque eu vou ter que construir tudo. Então, eu vou começar de baixo aqui, ó, e eu posso colocar na horizontal, na vertical, de baixo para cima, fazer curva, do jeito que for. O importante é que eu faça da seguinte forma, ó. Eu teria uma entidade chamada Estado Civil. E essa entidade Estado Civil, obrigatoriamente, ela vai ter um atributo identificador. Então, assim como nós aprendemos que toda tabela, voltando aqui um pouquinho, toda tabela vai ter a sua chave primária, só que nós estamos dando alguns passos atrás, toda entidade vai ter um atributo identificador. Então, vamos aqui, ó. Quais são os tipos de atributos que nós temos? O atributo identificador, que vai se transformar na chave primária, mas aqui ele é chamado de atributo identificador. O chamado, aqui ele apresenta apenas criação de atributo, mas esse é o atributo atômico. Ele é obrigatório, quer dizer que quando, ó, veja só, eu preciso do nome do Estado Civil. Quando eu colocar aqui um atributo, vou primeiro definir esse, que vai ser o ID Estado Civil, obrigatório. E quando eu disser que na entidade Estado Civil existe um atributo atômico, então bolinha aberta, atributo atômico, chamado nome, eu estou dizendo o seguinte: quando eu for cadastrar um Estado Civil, obrigatoriamente eu terei que informar o nome. Então vai ficar 1, solteiro, 2, casado, 3, viúvo, 4, divorciado. Pode parecer uma coisa meio banal falar isso dentro de uma tabela, de uma situação que tem apenas 2 atributos, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando nós formos cadastrar clientes, obrigatoriamente, do jeito que nós estamos fazendo aqui, nós teremos que informar o nome, o CPF, o RG, o endereço. Então, eu estou dizendo que todos esses atributos serão obrigatórios. Ah, mas vamos supor, tem uma situação em que, vamos supor, que não é obrigatório informar o CPF. Então, nesse caso, a gente não vai usar o bolinha cheia, vazia aqui, nós vamos usar um outro que se chama atributo opcional e ele vai ter um outro tratamento. É por isso que a gente vai ter que caminhar passo a passo com calma. Então, na aula de hoje, nós vamos utilizar, além das entidades, o atributo identificador e o que aqui o BR Modelo chama apenas de criação de atributo, mas nas anotações aí que vocês porventura estejam fazendo, esse vai se chamar, esse aberto, atributo atômico obrigatório. Significa que obrigatoriamente, ao cadastrar uma cidade, eu terei que informar o nome. Na sequência aqui, ó, se tiver alguma pergunta, moçada, vocês me chamam. O Rodriguinho vai ficando, que nem eu fiz com o Cristiano outro dia. Rodriguinho fica de olho no WhatsApp aí, tudo, pode chamar pelo microfone. O pessoal que tem acesso ao chat, nós vamos tocando. Depois eu preciso de uma entidade chamada sexo. Só cliquei no lugar errado aqui, não foi nada. E a gente precisa de uma entidade chamada sexo porque eu tenho um atributo chamado nome, que tem que ser espetado, como se fosse um alfinete, né? No sexo. Então, ó, eu posso pôr em qualquer lugar. Essa entidade se chama sexo, sempre com letra minúscula. Obrigatoriamente, eu vou encaixar aqui o atributo identificador, o ID sexo, e aqui eu venho no levantamento de requisitos, obrigatoriamente eu tenho que informar o nome. Isso, opa, letra maiúscula, caixa alta, nome. Isso significa o seguinte: quando nós formos cadastrar os sexos possíveis, sexo também é um exemplo bobo, mas é muito mais didático do que funcional, vamos assim dizer. 1 feminino, 2 masculino. Então, os 2 campos obrigatoriamente terão que ser preenchidos.
O ID sempre vai ser automaticamente preenchido pelo sistema gerenciador de banco de dados e o outro campo fica a critério não, sob responsabilidade do usuário. Nós vamos ter uma entidade chamada Estado. Por que eu tenho uma entidade Estado? Porque no levantamento de requisitos identificou-se a necessidade de se armazenar em algum lugar a sigla de estados. Então, tem que encaixar, como se fosse um alfinete, eu tenho que encaixar no lugar correto, para evitar a redundância, tudo aquilo que a gente já conversou. Então, aqui, essa entidade vai se chamar Estado. Obrigatoriamente, ela vai ter um atributo identificador chamado ID Estado. E o levantamento de requisitos aponta que eu preciso obrigatoriamente informar a sigla. Então, é um atributo atômico. Recapitulando, aqui no BR Modelo ele apresenta na legenda, no rótulo, criar atributo. Mas nós temos que fixar essa imagem, essa informação. É um atributo, o atributo atômico, representado pela bolinha vazia, pelo alfinete com a cabeça vazia, vamos assim dizer, ele é obrigatório. Portanto, 1 SP, 2 MG, 3 RJ e assim por diante. Na sequência aqui, nós vamos ter uma entidade chamada cidade, o atributo identificador obrigatoriamente é ID cidade, e aqui no levantamento de requisitos a gente tem o nome da cidade, então um atributo atômico e o nome da cidade. Muito bem. Como eu já sei mais ou menos aonde a gente vai chegar, eu já consigo posicionar os atributos, as entidades, num lugar assim que eu sei que vai facilitar a nossa vida, mas não tem problema, porque a gente pode arrastar para lá, para cá, não tem problema nenhum. Agora, esse pacote aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atributos, todos eles pertencem a cliente. Então, eu vou colocar aqui uma entidade chamada cliente, em letra caixa baixa. Isso daqui, ó, a gente pode aumentar de tamanho, do jeito que a gente quiser, posicionar. Todo o atributo, toda entidade vai ter o seu primeiro atributo chamado ID, no caso, cliente. E aí depois eu vou colocando os outros atributos. Deixa eu colocar mais um aqui, aí eu mostro um negócio para vocês. Vocês já perceberam que eu posso arrastar, movimentar. Aqui vai entrar o nome. Vou colocar mais um aqui, ó. Aqui vai ser o CPF. Vou colocar mais um, o RG. Esse projeto, gente, esse levantamento de requisitos, ele está com uma série de falhas. Se a gente levasse isso para a prática, para a realidade, nós encontraríamos aqui uma série de problemas. Mas, para esse momento, ele atende bastante a nossa situação, a nossa necessidade. Como é que a gente faz para ajustar os atributos aqui? Ó? Clica na entidade e pressiona Ctrl O, e ele ajusta. Tá? Ou então, clica na entidade, esquema conceitual, organizar atributos. Ctrl O. Fica tudo arrumadinho, bonitinho aqui. Depois a gente tem endereço, bairro e CEP. Então eu vou colocar mais um, mais dois, mais três. Depois eu mudo de lugar. Endereço, bairro e CEP. Já vou jogar aqui para baixo. Ctrl O. Tá? Às vezes a gente ajusta, dá o Ctrl O e um vem para cima. Essa ordem aqui, ela não é obrigatória. Por exemplo, eu posso colocar o endereço lá em cima, não tem problema. A gente tenta deixar na maneira mais fácil de visualizar e de interpretar, porque o projeto conceitual, ele é um relatório no formato gráfico. Mas não tem posição nenhuma. Vocês estão vendo que essa daqui, eu poderia ter posto isso para baixo, poderia ter colocado para cima. Não tem ordem. O importante é ter a composição correta. Bom, o que está faltando? CEP, falta celular, e-mail e nascimento. Então, mais um, dois, três. Esse daqui é celular.
Esse daqui vai ser e-mail. Opa, escrevi errado. Esse daqui vai ser nascimento. Tá, só para ajustar, vou trazer para baixo, trazer para baixo, trazer para baixo, Ctrl O, dar uma subidinha aqui, isso aqui tudo é perfumaria, para deixar mais bonito, tudo. O importante é ter a composição correta. Isso é o mais importante de tudo. Então tá legal. Primeira parte está feita. Eu peguei o levantamento de requisitos, já montei esse levantamento de requisitos tentando encaixar cada atributo no seu lugar, né? Nada de colocar aqui, por exemplo, que na tabela cliente tem o campo cidade, porque o cliente mora na cidade. Esse daí é uma interpretação errada, a gente já viu. O que nós queremos armazenar no banco de dados é o nome, são os nomes de cidades, portanto, eu tenho que ter o nome de cada cidade encaixado, entre aspas, né, dizendo, na entidade cidade. Essa visão ela é fundamental para que tudo dê certo. Agora, a gente começa a estabelecer um diálogo entre as entidades. Nós vamos começar a dar o sentido no relacionamento das informações. Então, nós precisamos dizer que o cliente mora na cidade, que a cidade fica no estado. Como é que a gente faz isso? Por meio de um símbolo, um losango, que é chamado de relacionamento, e aí eu tenho que pegar e relacionar, como se fosse aquela linha apresentada aqui, mais ou menos. A diferença é que nesse esquema ele tem esse losango aqui no meio. Então, qual que é o jeito tranquilo de fazer isso? Existe aqui um botão chamado ligar objetos. A gente clica no botão, clica em uma entidade e clica na outra. E ele constrói o relacionamento. Aí a gente movimenta mais para lá, mais para cá, até deixar bonitinho. Porque é possível que vire umas maçarocas assim, desse jeito. Não tem importância. Na hora que a gente insere, ele vem numa posição qualquer e depois a gente vai tentando. Quem tem toque, é a Letícia que tem toque? Que falou que tem... Ah, não, a Letícia tem... O que é, Letícia, que você falou que você tinha? Ah, tem Foi toque você? também. Oi? Tem toque também. Também tem toque? Tá perdida. Mas foi de atenção lá, déficit de atenção. Foi você ou foi a Cris que falou que tem déficit de atenção? Foi quem? A Cris. Ah, então tá. Então, quem tem déficit de atenção, ou melhor, quem tem toque, vai tentar deixar a linha retinha aqui, porque se a linha ficar torta, a pessoa tem um chilique. Mas não tem importância, ela pode ficar um pouquinho assim, não tem problema nenhum. Então, vamos lá, recapitular. Eu preciso dizer que o cliente mora na cidade e que a cidade fica no estado. Como é que a gente faz isso? Relacionando, ligando, mas a palavra correta é relacionamento, ligando as entidades. Então, utilizando aqui o botão ligar objetos, a gente clica em uma, clica na outra e o BR modelo insere o relacionamento. O nome deste objeto aqui, ó, é relacionamento. Olha aqui em cima, ó. Criar relação. É que fazendo aqui é mais fácil, tá? Às vezes acontece o seguinte, ó. Deixa eu dar um clique no salvar. A pessoa pega, clica no ligar objetos, clica em um e erra o clique. Ele vai dar essa mensagem, ó, seleções incorretas, tá? Aí fala, ah, não estou conseguindo. Tá, tudo bem, porque o procedimento é assim. Você clica em uma e clica na outra. E lá ele estabelece a relação. E se eu estabelecer essa relação errada, por exemplo, eu sei que o cliente é de um determinado sexo, que o cliente é de um estado civil, um determinado estado civil. Vamos supor que eu bobeei e disse assim, ó, que cidade é do estado civil? Poxa, não tem nada a ver. É só clicar aqui na relação e deletar. Qualquer objeto aqui, ó, é só clicar e deletar, não tem problema nenhum. Deixa eu dar um aviso aqui aos viajantes, muito, muito importante. O Ctrl Z aqui não funciona muito bem. Isso é um programa didático que pode até ser utilizado profissionalmente, né? Eu usei e uso várias e várias vezes profissionalmente esse programa, principalmente para explicar para o cliente o que está acontecendo. Existem alguns clientes, a gente vai lá conversar, eles têm uma visão sistêmica, principalmente quando ele toma conta do negócio dele.
Se ele é só o dono e põe os outros para trabalhar, às vezes ele não tem essa visão sistêmica, mas existem muitas pessoas que têm essa tal visão sistêmica. Então, quando eu estou desenvolvendo o sistema, eu monto o projeto e levo para ele, vou mostrando, e ele vai fazendo sugestões. Né? Já tive clientes que conseguiram, inclusive, identificar erro que eu tive e falou: mas isso daqui está no lugar errado, não está? Porque eu bobiei e coloquei no lugar errado. Tá? Então vamos lá, estabelecer a relação. Como é que a gente. Vamos uma de cada vez aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Como é que eu faço aqui, ó? Neste losango, que é o relacionamento, eu posso colocar um texto, não é obrigatório. Eu posso colocar um texto que facilite a visualização, a interpretação do projeto conceitual. Então, por exemplo, se eu estiver pensando assim, que o cliente mora na cidade, eu posso colocar um texto, e aqui pode ser caixa alta, pode caixa baixa, não tem problema. Mora na cidade. Então fica claro, cliente mora na cidade. Isso daqui poderia ficar em branco, não tem problema. Porque não é o texto que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é a cardinalidade que a gente vai aprender daqui a pouquinho. Né? Tudo isso é uma introdução para a gente chegar na cardinalidade. Então eu posso dizer o seguinte, ó, o cliente mora na cidade. Eu venho aqui e escrevo mora na. E eu posso até colocar uma seta aqui em direção, indicando assim, ó. Como é que eu devo fazer a leitura? Que o cliente mora na cidade. Mas não é uma visão errada se eu disser que na cidade posso ter clientes. Então, há uma outra. Eu acho, por exemplo, acho que o melhor é colocar cliente mora na cidade, tá certo, mas alguém poderia dizer que na cidade moram. Deixa eu só fazer uma coisinha que eu selecionei o objeto errado. É aqui, ó. Na cidade moram clientes. E aí eu inverto o sentido da seta, ponho para cá. De tal forma que se eu entregar isso daqui para alguém, essa pessoa, ela vai ter um pouco mais de facilidade para poder interpretar. Qual dos dois está certo? Os dois. O que a gente tem que tentar evitar é fazer alguma coisa desse tipo aqui, né? Deixa eu só eu dizer que cliente moram na cidade fica estranho, não dá certo. É manter vamos assim dizer, essa coerência. Então, é obrigatório colocar o texto do relacionamento? Não. Para que serve? Serve para facilitar a leitura do projeto, como se fosse a planta de uma casa, é o projeto do banco de dados. Esses valores que estão entre parênteses aqui, 0,n, esse é o X da questão. Esse é o conteúdo o centro da aula de hoje, que nós vamos chegar daqui a pouco. Tá? Então vamos seguindo. Eu preciso dizer agora que que a cidade fica no estado. Então, ligar objetos, cidade, estado, tá lá. E aqui, cidade fica no, e aí eu estou olhando nesse sentido, cidade fica no estado, eu vou colocar uma seta para cima, mas alguém poderia pensar que em um determinado estado existem cidades, e aí a seta ficaria para baixo, os dois estão corretos, não tem importância, está tudo certo, isso aqui não vai interferir em nada, mas como eu gosto para cima, eu vou dizer assim, ó, que cidade fica no estado. Agora eu vou dizer que o cliente é de um determinado sexo. Então tá lá, olha como é que o relacionamento às vezes ele vem meio fora de lugar. Não tem importância, a gente vem e traz para cá. E aqui, gente, vem só uma observação, ó. Caso alguém que esteja aqui na aula, ou mesmo que não esteja, por algum motivo, não tenha as ferramentas, não tenha computador, não tenha o BR modelo, quando for fazer a atividade, pode fazer no caderno, não tem problema nenhum. Faz a lápis, porque vai apagar, vai ter que rabiscar, né, se fizer a caneta. Vai tirar fotografia e vai mandar pelo Teams a foto do que foi feito no caderno.
preferencialmente com letra legível, nada em egípcio, nada em braille, nem em alfabeto cirílico usado na Rússia, em português. Então, cliente, sexo. O que que eu posso dizer? Que o cliente é por exemplo, João é do sexo masculino, Ana é do sexo feminino. E aí, se eu quiser, eu posso acrescentar a direção para facilitar. E aí, por fim, o cliente, ele é do Estado Civil, ele está, porque ele está solteiro, está casado, está viúvo, né? Aí o que eu falei para vocês, às vezes é até difícil a gente achar o termo correto, mas o importante aqui é o relacionamento. Então, olha lá, ele trouxe meio assim, a gente pode pegar e fazer assim, ó. E deixa eu dar um Ctrl O aqui. Tá feito. Laura, você perguntou alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Ah, não, é outra Laura, é a Laura da tarde, que está me perguntando. O aluno da tarde vai aguardar um pouquinho. Então, o que que nós podemos colocar aqui? Que o cliente é do Estado Civil, será que fica legal? Então, é apenas, está, posso até deixar em branco, né? E aqui eu vou colocar uma setinha para baixo, assim. Então, tá lá. Segunda etapa, essa daqui é a construção básica do projeto conceitual. E a gente, se tiver tudo certo, agora nós vamos focar aqui, ó, que é a parte crítica. Crítica porque é importante da nossa aula. Tá tudo jóia, moçada? Tá tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Uma paradinha aqui para respirar? Tá tudo certo? Deixa eu ver aqui no chat que se alguém colocou. O Jean depois um kkk aqui. O que foi, Jean? Tá tudo bem aí? Tranquilo? Ou ele riu da minha piadinha, ou fica rindo de mim, hein, Jean? Vou te pegar na curva, você vai ver só. Tá tranquilo, tá certo. O Bom, Wagner, gente. Oi, pois não, pode falar. o Ctrl+O não funciona na relação. Desculpe, fala com mais assim, porque embolou a palavra. O Ctrl+O Ah, não alinha na relação. não, ele só vai ajustar os atributos de uma entidade. E não adianta eu selecionar aqui e dar um Ctrl+O, que ele não vai ajustar. Aqui vai ter que ser na mão. Foi isso que você perguntou? Isso mesmo. Tá, não, aqui não tem jeito, aqui é na mão. Mas isso daqui, Letícia, é perfumaria, tá? É claro que a gente não vai deixar tudo assim, ó, porque senão é ilegível, né? Hum? O aluno, quando entrega um trabalho assim para a gente, é que ele não está sabendo fazer, então ele põe essa maçaroca, a gente não consegue ler, né? Mas a gente pode. A ideia, deixa eu ver só onde é que eu ponho as coisas aqui. Não é até essa perfeição geométrica todo. Deixa eu só ver aqui, ó. Ele estando assim, tá ótimo, ó. Uhum. Tá? O que eu posso garantir para vocês é que o número de entidades tende a crescer. O número de entidades tende a crescer. Tá. Deixa eu tentar mostrar esse programa, o que eu estou abrindo aqui é um programa que eu consigo trabalhar com banco de dados. Se eu não me engano, eu mostrei para vocês a semana passada. Se eu não mostrei, rapidinho eu mostro agora. Então, esse daqui é o banco de dados de uma empresa e cada um desses itens aqui, de uma empresa que eu prestei serviços, desenvolvi o sistema, cada um desses daqui, ó, é uma tabela, ou seja, uma entidade. Olha a quantidade que tem aqui, ó. Tudo isso daqui. Então, imagina construir um projeto conceitual com essa quantidade. Deixa eu só fazer. Só para a gente ver quantas tabelas tem aqui. Nós temos 68 tabelas. Então, imagina construir um projeto conceitual com 68 entidades. É um negócio meio gigantesco, né? Mas é assim que funciona, é daí para mais mesmo. E a gente começa com esses pequenininhos aqui. Nós vamos, em pouco tempo, estar utilizando um programa como esse, que a gente vai poder cadastrar os nossos clientes, as nossas cidades, vai ser tudo via um programa desse daqui. Tá, fechado.
Então, vamos lá. Se tiver tudo certo, tudo em ordem, eu vou me preparar para explicar para vocês. Só que eu vou até fazer o seguinte, ó. Para explicar isso, eu vou começar aqui, ó, dando um exemplo bem tranquilo, e eu vou pensar vou até aumentar o zoom, em cidade e estado, para poder exemplificar. Tchurururudu. Depois a gente acopla isso daqui à parte de cima lá. Bom, o que nós queremos? Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui no projeto conceitual não tem chave estrangeira. Não tem. Aqui tem o atributo identificador, mas não tem nada em cliente. Veja, como é que eu digo aqui no projeto conceitual que eu tenho que indicar que o cliente mora na cidade? Não tem nenhum campo, não tem nenhum atributo, não tem nada. E realmente não tem. Essa indicação vai ser feita por meio do relacionamento. E aí a gente vai aprender como que nós vamos chegar nisso daqui. A intenção é chegar aqui, ó. Vocês já sabem, deixa eu fechar essa outra aqui. Vocês já sabem que é isso que nós queremos, mas o nosso ponto de interrogação está aqui, ó, nesse campo. Posso cadastrar? Esse é um discurso que nós já tivemos várias vezes. Posso cadastrar, por exemplo, Ribeirão Preto aqui? Não. Por quê? Porque eu vou ter que indicar qual que é o estado e o estado não está cadastrado, né? Então, por exemplo, eu vou cadastrar aqui alguns. Vou pôr 1 SP, 2 MG, 3 RJ, 4 BA, Bahia. Todos os campos são obrigatórios. Quando nós estivermos fazendo isso na prática, esse ID vai ser gerado automaticamente. Na verdade, eu só vou informar a sigla e o ID vai ser gerado automaticamente. Eu informo o MG, ele gera automaticamente. Beleza. Quais cidades podemos cadastrar? Olha lá. Quais cidades podemos cadastrar agora? Qualquer cidade que esteja num desses estados. Nós só podemos cadastrar cidades que pertençam a 1 SP, 2 MG, 3 RJ ou 4 Bahia. Se eu tiver que cadastrar aqui, por exemplo, Porto Alegre, não posso. Aí eu teria que cadastrar aqui primeiro Rio Grande do Sul, para depois inserir Porto Alegre. Para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu já vou colocar uns IDs aqui, porque vocês já sabem que à medida que os registros forem inseridos, os IDs serão gerados. Vou fazer mais 2 aqui. Perdão. Vou fazer 10 para ficar. Eu falo quem tem toque, eu digo para vocês, eu tenho toque. Oh, meu Deus, fiz e fiz coisa errada. Então tá joia, tá? Então vamos lá, ó. Ribeirão Preto. E aqui, 1. E aqui, eu poderia colocar, por exemplo, Salvador. Salvador é 4. Poderia colocar Belo Horizonte, porque eu não preciso cadastrar todas de São Paulo, depois não é. Aqui eu vou cadastrando as cidades de acordo com a necessidade. O ID vai sendo gerado sequencialmente, mas a chave estrangeira aqui, ela é de acordo com o dado inserido. Mas, apenas para ficar mais organizado e eu conseguir explicar para vocês, eu vou colocar algumas cidades na sequência do mesmo estado. Então, eu vou colocar aqui Santos, 1, São José do Rio Preto, 1. Nós vamos Uberaba, 2. Uberlândia, 2. Belo, 2. Rio de Janeiro, né? Então, Rio de Janeiro, 3. Campos, 3. Petrópolis. Gente, tem algum erro aqui? Cadastrei alguma cidade
em que o ID Estado foi definido e ele não pertence à tabela Estado, o que eu quero dizer é o seguinte, cadastrei alguma cidade aqui com ID Estado 10, isso não pode acontecer, porque eu só posso usar o ID Estado 10 na tabela cidade se eu tiver aqui o 10 cadastrado. Se eu não tenho um registro na tabela Estado identificado pelo ID 10, eu não posso utilizar o ID Estado 10. Essa é uma característica do banco de dados relacional. Bom, agora que vem o X da questão, ó. Quando nós fazemos o relacionamento, eu vou até colocar aqui mais ou menos do mesmo jeito para explicar para vocês. Tem uma razão de ser de colocar lado a lado assim, que é só uma questão didática, mas espera aí. Então eu vou pôr aqui, vou pôr aqui. Isso. Vou para cima. Ctrl O. Ctrl O. Então é o seguinte, eu vou tirar também essa seta para ela não ficar aqui me atrapalhando o nosso raciocínio. Então aqui. E só para garantir para vocês que o conteúdo do relacionamento não vai interferir em nada, eu vou deixar em branco aqui, porque a gente já sabe que a cidade fica no estado. Agora, moçada, eu vou disparar. Deixa eu ligar um programinha aqui que permite eu desenhar na tela e dar zoom. Vai me ajudar muito. Perfeito. Então aqui é o seguinte, ó. Esse valor que está, esses dois valores que estão aqui entre parênteses e esses dois valores, ambos são características desse relacionamento aqui. E esses dois valores, eles se chamam cardinalidade. A cardinalidade é formada por dois valores, esse e esse, sendo que o da esquerda é o mínimo e o da direita é o máximo. Então aqui eu tenho mínimo e máximo, aqui eu tenho mínimo e máximo. E dessa forma, eu vou ter que fazer definir a cardinalidade em dois sentidos. Quando eu estiver olhando para cá, esse daqui vai ser a primeira, ó. Então, quando eu estiver olhando de estado para cidade, é desse lado, obrigatoriamente, que eu vou registrar o resultado, do mínimo e do máximo. Depois a gente vai fazer do sentido inverso. Tá? Então, é sempre lá. Quando eu der o ESC aqui, essa ilustração, esses rabiscos aqui, eles vão desaparecer, porque isso daqui é um programinha auxiliar aqui didático. Então, eu vou voltar aqui no Excel e vou fazer o seguinte, ó. Vamos substituir aquela seta bobinha por uma melhor. Vamos colocar essa daqui, só que aí a gente rotaciona. Tududum. Então, ó, nós estamos trabalhando nesse sentido. Portanto, a cardinalidade que a gente vai definir, ela vai ficar aqui, ó, um valor mínimo e um valor máximo. Ela vai ficar aqui perto da tabela estado. É esse aqui, na verdade, ó, da tabela cidade, da entidade cidade. Então, o raciocínio a ser seguido é o seguinte. Se eu partir... Só um minutinho. Se eu partir, eu vou escolher aqui um estado qualquer como exemplo. Se eu partir de um determinado estado, e a palavra-chave aqui para a gente é essa, ó. Pode, posso. Poder não é dever. Existe uma possibilidade. Essa é a palavra-chave. Então, se eu partir de um estado aqui identificado pelo 1, no mínimo, quantos destinos posso ter? Então, vamos lá, ó. Eu estou partindo de estado e indo em direção à cidade.
partindo da tabela estado e indo em direção à tabela cidade. Eu preciso responder qual é a possibilidade mínima e qual é a possibilidade máxima de alguma coisa acontecer. Então, partindo aqui, eu escolhi um aleatório. Qual é? Vamos no máximo, que o máximo é mais fácil. Quantas vezes eu posso partir aqui do 1 e encontrar o valor 1 correspondente lá na outra tabela? Concorda aqui comigo que a resposta é várias vezes? Concorda aqui comigo que é várias vezes? Sim. Tá, tudo bem. Então vamos combinar o seguinte: se alguém não concordar, fala não, senão fica todo mundo falando sim, sim, sim. Eu subentendo que é sim, mas deu um não aí, vocês podem dar o berro. Então, olha, ó, estou partindo de estado, indo em direção à cidade, certo? Se eu pegar aqui, ó, um valor qualquer, 1, qual que é a possibilidade máxima de eu encontrar uns na outra tabela? Concorda que a resposta é vários, diversos? Pois bem, para responder mínimo e máximo, nós só vamos poder utilizar 3 valores. Nós só vamos poder utilizar o 0, o 1 e, quando for vários, o n. N, sabe quando alguém fala assim pra gente? Eu já te disse N vezes que você não deve fazer isso, né? Então, 0 é 0, quando a resposta for 1, exclusivamente 1 é 1, e quando a resposta for vários, a gente tem que responder N. Então, vamos lá. Eu vou partir de estado para chegar em cidade. Eu tenho que perguntar 2 vezes. Quantas vezes no mínimo e quantas vezes no máximo eu posso encontrar esse valor aqui? Vamos fazer o máximo. Eu já cheguei à conclusão que eu posso encontrar várias vezes. Portanto, o máximo aqui é n. Partindo de estado e indo para a cidade, eu posso encontrar esse valor várias vezes. Mas eu posso pegar um outro exemplo, por exemplo, 4 aqui, ó, porque eu estou estudando exemplos. Se eu pegar o 4 aqui, ó, qual é a possibilidade, quantas vezes eu posso, no mínimo, encontrar esse 4 aqui? Concorda que a resposta foi 0? 0, ó. Não tem nenhuma vez. Então eu não vou conseguir. Qual que é a possibilidade mínima? 0. Então, a cardinalidade, quando a gente parte de estado e vai para a cidade, aqui dentro, o que nós vamos responder? Que a possibilidade mínima é 0 e a possibilidade máxima é n. Significa que na tabela cidade, eu posso ter várias vezes, ou melhor, desculpe, na tabela cidade, eu posso não ter nenhuma vez esse estado, mas eu posso encontrá-lo várias vezes. Vamos ver aqui se o que nós fizemos está certo, ó. E se atende, ó, a possibilidade mínima ou a possibilidade máxima. Quando eu analiso aqui o ID estado 1, quantas vezes, no mínimo, eu poderia encontrar o 1 aqui na tabela cidade? Pode acontecer, aqui tem 4, mas eu poderia não encontrar nenhuma vez. Isso daqui poderia estar assim, ó, 2, 2, 2, 2. E aí eu pergunto para vocês, deixa eu apagar essas linhas todas aqui. Eu partisse aqui do 1, quantas vezes, no mínimo, eu encontraria o 1 aqui, ó? Eu poderia não encontrar nenhuma vez. Essa é a resposta do 0 aqui, onde eu estou pondo o mouse em cima. Mas eu poderia encontrar várias vezes, que é essa representação que eu vou colocar colorido agora, só para exemplificar. Ah lá. Eu poderia não encontrar nenhuma, mas eu poderia encontrar várias vezes. Então, esse 1 para esse 0n está dizendo exatamente isso. Olha aqui, ó. Esse 0n tem que valer para todas, ela tem que dar certo para todas. Se eu pegar um segundo,
tem um pedacinho de linha aqui. Se eu pegar um outro estado qualquer, vou pegar o terceiro aqui, ó, Minas Gerais, desculpe, Rio de Janeiro, eu vou pintar aqui de uma outra cor. Quantas vezes eu poderia encontrar o ID estado 3 aqui na tabela cidade? Eu poderia não encontrar nenhuma vez, porque isso aqui podia estar assim, ó, 4, 4, 4. Aí percorre aqui, ó, quantas vezes tem Rio de Janeiro? Tem nenhuma, mas eu poderia encontrar várias vezes, que é o que está acontecendo aqui. Então, para qualquer estado que eu olhe, essa regra aqui tem que valer. Eu partindo de estado, um determinado valor, porque o relacionamento é sempre ID com ID, olha lá, ID estado com ID estado. Eu partindo daqui, quantas vezes eu posso encontrar esse valor no campo relacionado? Vamos colocar aqui de outra cor. Vamos colocar aqui um laranja, 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 o pão roxinho aqui, ó. Quantas vezes eu poderia encontrar esse 2? Ó, eu poderia não encontrar nenhuma vez, portanto, atenderia a resposta 0, mas eu poderia encontrar 1, 2, 3, várias vezes. E o 4 aqui, como é que fica? O 4, nesse exemplo que nós estamos dando, é o que atende o 0. Eu parti do 4. Quantas vezes eu encontrei o ID estado 4 na tabela relacionada? Nenhuma vez. Então, ele atende o 0. Então, ficou claro? Vocês entenderam por que essa cardinalidade aqui, ó, partindo de estado, e aqui é o que eu falei para vocês, partindo de estado é aqui que nós vamos colocar. Vocês entenderam? Se não entendeu, gente, não tem crise. Estou tentando dar o zoom aqui, mas eu tô... É porque eu dei primeiro... Professor. Espera aí, só um pouquinho, deixa eu só marcar aqui. Espera aí, aguenta aí, só um minutinho. Ó, aqui, ó. É aqui. Partindo de estado, é aqui que a gente vai identificar a cardinalidade. Esse 0 e esse N. Depois vai ter o inverso, que a gente vai preencher esse. Mas, por enquanto, nós estamos partindo de estado e indo em direção à cidade. Tá? Pois não, quem está falando e pode fazer a pergunta. Fui eu. Eu não sei Então, quem que é. Quem Alexandre. que é eu? Ah, tá, Alexandre. Eu queria fazer a pergunta, é que... Então, qualquer número acima de 1 vai dar N? Acima de 1 é N. Então, você tem que pensar assim, ó. Qual é a possibilidade, vamos supor aqui, ó, cadastrei 5, por exemplo, Rio Grande do Sul. Tá? Vamos supor que você nem estivesse vendo a outra tabela, porque a gente nem, na verdade, eu nem preciso ver. A gente faz tudo isso aqui ilustrando, vendo. Tá. Eu tenho cidades cadastradas. E aí eu pergunto para vocês: qual é a possibilidade, no mínimo, quantas cidades do Rio Grande do Sul eu poderia ter cadastrado? Ó, eu ocultei aqui, mas a gente consegue fazer isso de cabeça. Então, eu tenho um determinado estado cadastrado aqui. Eu posso ter quantas cidades daquele estado, no mínimo, já cadastrados? Eu posso não ter nenhum, mas eu posso ter vários. É esse o raciocínio que a gente tem que desenvolver. Então, eu vou reexibir para a gente... Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, faz de conta que vocês não estão vendo esse pedaço. Se pudesse colocar um papel na frente, se eu tivesse lá na lousa, eu ia tampar essa tabela aqui para vocês, ó. Eu ia tampar, eu ia fazer alguma coisa do tipo assim, eu ia pegar ia fazer assim, ó. Ah lá. Então, eu cadastrei São Paulo. São Paulo, SP já está cadastrado aqui no meu banco de dados. E eu pergunto, quantas cidades de São Paulo, porque aqui embaixo, atrás dessa folha azul, a gente tem a tabela cidades. Quantas cidades de São Paulo eu posso ter cadastrado? E eu tenho que responder sempre, no mínimo e no máximo. Então, a gente vai um de cada vez. Ah, eu posso ainda não ter cidade alguma, que é o 0. Como eu posso ter várias? E é isso aqui que está acontecendo. Olha lá, ó. Exatamente. Ó. No caso, eu tenho várias. Deu certo. Atendeu a regra. Tá?
Aí, isso tem que funcionar para todas. É que aqui a gente já está sabendo. Eu tenho aqui o estado da Bahia. 4 é Bahia. E aí eu pergunto, a partir do momento que eu cadastrei Bahia, eu posso ter cidades baianas aqui cadastradas. Então, duas perguntas eu tenho que fazer. Qual que é a possibilidade mínima e qual é a possibilidade máxima de encontrar aqui cidades da Bahia? Ora, pode ser que eu não encontre nenhuma, mas pode ser que eu encontre várias. Pode ser que eu não encontre nenhuma, mas pode ser que eu encontre várias. Portanto, essa cardinalidade é 0n, no mínimo 0, no máximo n. E ela obrigatoriamente, só voltando aqui, deixa eu arrumar. Ó, então, partindo de estado e indo em direção à cidade, obrigatoriamente essa cardinalidade ela tem que ser colocada aqui, tá? Tem alguém escrevendo aqui no grupo? Deixa eu ver. Tá, joia. Se alguém... Tudo bem? Entendeu, Alexandre? Sim, entendi. Então tá joia. Vamos bem devagar, porque essa parte mais difícil que tem para explicar e eu acho que deve ser para entender também. Porque agora nós vamos fazer o verso. Gente, como é que estamos? Dúvidas? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Posso dar o próximo passo? Que agora eu vou fazer de cidade para estado. Tá tudo bem? O silêncio, como nós combinamos, diz que sim, que está tudo bem. Então tá joia. Vamos lá, vamos voltar. E agora nós vamos fazer o inverso. Agora nós vamos fazer o inverso. Então eu vou apagar essas cores todas que estão aqui, porque eu vou explicar o inverso. Então aqui eu vou apagar. Isso daqui também nós vamos apagar. E agora, aqui também, ó, no sentido oposto, eu tenho que responder qual que é o mínimo. Vou escrever aqui em cima. Qual é o mínimo e qual é o máximo. Aqui embaixo, né, nessa célula de baixo, eu vou escrever o mínimo e o máximo. Então vamos recapitular como é que é. Partindo, deixa eu pegar uma setinha aqui, uma linha. Se eu pegar um valor qualquer aqui, ó, esse daqui, ou então, se eu partir desse valor, ó, eu parto desse 1. Quantos uns, no mínimo, eu vou achar do lado de lá? Concorda que é 1 a resposta? Eu partindo do 1 aqui, ó, esquece dos outros. Deixa eu fazer aqui um recurso didático. Eu vou olhar uma situação apenas. Aqui, ó, só isso. Então, partir desse 1 aqui. Eu partindo desse 1, peguei a linha aqui, estou partindo desse 1. Eu vou chegar em uns na outra tabela. Concorda que só pode ser isso? Ribeirão Preto fica no estado de São Paulo. Então eu não posso ter dois uns aqui, porque eu não vou saber, se isso daqui tivesse acontecendo, eu não saberia se Ribeirão Preto fica em São Paulo ou se Ribeirão Preto fica em Minas Gerais. É por isso que o ID nunca, a chave primária nunca se repete, né? Então não posso ter aqui dois IDs estados porque senão gera essa confusão. Então, bem passo a passo. Partindo de cidade, se eu for em direção a estado, no caso, o valor é 1. Quantos uns eu posso encontrar do lado de lá? No mínimo, 1. Esse 1 aqui, ó, eu só posso encontrar uma vez. Então, a resposta aqui mínima é 1. E no máximo, é 1. É estranho falar isso, mas é assim que funciona. E se a gente pensar matematicamente, raciocínio lógico, é isso que está acontecendo. Quantos valores 1, partindo de cidade e indo para estado, quantos valores 1 eu posso encontrar na tabela estado? Só esse. Então, a cardinalidade aqui desse lado, ela é 1. Agora eu vou pegar um outro aqui, ó. Quando eu pego esse outro, eu olho só para ele.
como eu fiz do outro lado, olha lá, ó. Aqui. Se eu partir, deixa eu pegar essa linha, vou dar um copiar e colar. Se eu partir deste 1 aqui, qual que é o mínimo de 1s que eu vou achar do lado de lá? 1. E qual que é o máximo de 1s que eu vou achar do lado de lá? 1. Olha a resposta. 1 para 1. Aí eu pego mais um aqui, ó. Tem que atender a todos. Lembra que tem que atender a todos? Vou pegar esse daqui agora. Se eu partir desse 1, quantos 1s no mínimo eu acho do lado de lá? 1. E quantos 1s no máximo, o lado de lá que eu estou falando é aqui. Quantos 1s eu acho no máximo do lado de lá? 1. Então, resposta mínima, 1. Resposta máxima, 1. E assim por diante. Vou pegar aqui um diferente agora, ó. Vou pegar um 2. Nem me importa qual que é o nome da cidade. Não é isso que me importa. O que importa é o seguinte: se eu estou partindo daqui, da tabela cidade, indo em direção à tabela estado, qual que é o valor? 2. Eu vou encontrar no mínimo quantos 2 lá do outro lado? 1. 2 relacionado com 2. Eu vou encontrar quantos 2 no máximo? 1. É estranho, mas é assim que funciona. Então, a cardinalidade, quando nós partimos de cidade e vamos em direção a estado, a cardinalidade é 1 para 1. Como é que funciona lá no nosso projeto conceitual? Se eu estou partindo de cidade e vou em direção a estado, essa cardinalidade aqui eu já vou apagar, né? Porque aqui eu não consigo digitar, ela vai ser 1 para 1. Então aqui é 0n, do jeito que está aqui, e aqui ela vai ser 1 para 1. E são essas características 0n e 1 para 1 que vão, numa próxima etapa, que eu não vou falar hoje, senão vai dar muita confusão na cabeça, é muita matéria na cabeça, é o fato de ter definido 0n e 1 para 1 que vai falar para a gente onde é que tem a chave estrangeira. Então, deixa eu corrigir aqui. Corrigir não, né? Ajustar. A cardinalidade aqui é de 1 para 1. Bom, vamos lá. 5 segundinhos. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou entender que está tudo sim. Se tiver alguma pergunta, pode colocar aí que a gente responde. 5, 4, 3, 2. Então, deve estar tudo em ordem. Vamos dando exemplos aqui para a gente tentar exemplificar. Vamos fazer aqui, ó, um desses sem usar as tabelas, pensando agora em projeto, trabalhando aqui no projeto conceitual. Então veja só, ó. Vamos tentar fazer esse daqui. Eu tenho que fazer os dois sentidos. Eu tenho que dizer que o cliente mora na cidade, então é aqui que a gente vai apontar. E depois eu tenho que fazer que a cidade tem cliente, que é aqui que a gente vai apontar. É um de cada vez. Lembra sempre, deixa eu colocar uma observação aqui, ó. A cardinalidade, ela sempre vai ser composta pelo mínimo, vírgula e máximo. E os valores possíveis são 0, 1 e n. A gente só pode usar 0, 1 e n. Então, deixa a observação aqui para a gente ir utilizando. Então, agora aqui, ó. Vamos daqui para cá. Um cliente mora em quantas cidades? No mínimo, um cliente mora em uma cidade no mínimo. E ele mora em uma cidade no máximo. Então, essa cardinalidade aqui é de 1 para 1. Então, de novo, um cliente mora em quantas cidades? O cliente mora em uma cidade no mínimo, em uma cidade no máximo. Significa dizer que o cliente mora em uma cidade. Mas eu tenho que responder o mínimo e o máximo. É obrigatório, sempre nós vamos responder. Tá? Então, aqui vai ser 1 para 1. Agora, eu vou fazer o inverso. Eu tenho uma determinada cidade cadastrada. Qual cidade? Uma qualquer.
Quantos, não se impressione que aqui está escrito 0N, hein? Porque por padrão ele já vem 0N, 0 no mínimo, N no máximo. Então vamos lá. Eu tenho uma cidade cadastrada no meu banco de dados. Que cidade? Uma cidade qualquer, não importa. Quantos clientes moram naquela cidade? Então pode ser que eu não tenha ainda. Vendo aqui. Então, aqui. Pode ser que naquela cidade cadastrada eu ainda não tenha nenhum cliente, mas pode ser que eu tenha vários. Então, esse relacionamento aqui, ele tem numa das pontas a cardinalidade 1 para 1, e ele tem na outra ponta a cardinalidade 0N. Quando eu coloquei assim, ficou claro? Eu vou até perguntar diferente. Quando eu coloquei assim, fazendo aqui, tem alguém que não entendeu? Deixa eu abrir aqui, perguntar, chat, tudo. Vocês conseguiram entender? Eu vou perguntar diferente. Teve alguém que não entendeu? Fica tranquilo, pode colocar lá que a gente explica, não tem problema não. Então vamos fazer mais um aqui, ó. Vamos ver. Eu entendi, professor. Então é com base em raciocínio lógico. Então, Pera aí, só um pouquinho. Deixa eu ver com quem que tá falando? o Alexandre. Tá, beleza, perfeito. Tá? É Então é na base do complicadinho. raciocínio. Isso, mas agora que a gente tem que pôr a cachola para funcionar. Agora que nós vamos trabalhar o nosso lado do desenvolvimento, né? Porque aqui não é desenhozinho, nada, aqui é projeto. Então vamos pensar o seguinte agora, ó, entre cliente e sexo. Então, vamos dar o zoom e vamos desenhar. Aqui é cliente. Então eu vou perguntar assim, ó, um cliente, e é aqui que eu vou anotar. Um cliente, o João, o Antônio, a Maria, o Pedro, o Rafael, qualquer um. Um cliente. Esse cliente, ele tem no mínimo quantos sexos? Ele tem um. E no máximo, um. Então, essa cardinalidade aqui, ela é de 1 para 1. Agora, vamos fazer o inverso. Eu tenho sexos cadastrados. Na verdade, são masculino e feminino. Tá. Quantos clientes do sexo masculino eu posso ter no meu banco de dados? Posso não ter nenhum, mas eu posso ter vários. Quantos clientes do sexo feminino eu tenho no meu banco? Eu posso ter, não é eu tenho. Eu posso ter no meu banco de dados. Posso não ter nenhum, mas eu posso ter vários. Então, esta cardinalidade aqui é 0N e esta cardinalidade aqui é 1 para 1. Mais um. Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui, colocar mais pertinho, para a gente poder dar o zoom e facilitar o nosso trabalho. Deixa eu dar uma olhada no horário, 8h30, tá legal. Então vamos lá, essa daqui agora. Zoom. Vamos lá. Eu tenho clientes cadastrados. Um cliente qualquer. Um cliente. E aí eu vou fazer assim. Um cliente, ele é do quantos estados civis? Ora, ou a pessoa é solteira, ou ela é casada, ou ela é viúva, ou ela é divorciada. Então, um cliente ele vai ter no mínimo um estado civil, vou escrever aqui por cima, é difícil escrever com mouse, e no máximo um estado civil. Um cliente tem um estado civil. Aí vem o inverso. Eu tenho estados civis cadastrados. Solteiro, casado, viúvo, divorciado. Tá legal. A pergunta é, eu posso ter quantos clientes solteiros, no mínimo? Ora, pode ser que no meu banco de dados não tenha nenhum cliente solteiro, mas eu posso ter vários. Ah, eu vou pensar no viúvo. Quantos clientes viúvos eu tenho? Olha, pode ser que eu não tenha nenhum, mas pode ser que eu tenha vários. Quantos casados? Pode ser que eu não tenha nenhum, mas pode ser que eu tenha vários. E assim por diante. Portanto, o que nós temos aqui? Um cliente, ele é de um estado civil. Ele está. Esse termo aqui, ele só ajuda, mas às vezes ele até falha. Então, às vezes vale a pena pegar e deixar assim, sem nada, né?
não é obrigatório. Se quiser, coloca. O importante é compreender. Compreender. Então, dessa forma aqui, nós explicamos a cardinalidade, uma das cardinalidades. Um dos tipos, uma das formas que a gente vai encontrar, que é a grande maioria dos casos nos bancos de dados. São situações desse tipo aqui que a gente vai encontrar. Tem outras, tem, mas a grande maioria é essa. Tá? Ficou, gente. Agora, alguém tem alguma dúvida? Vou até deixar aqui, ó, alguma pergunta, porque se tiver alguma pergunta, a gente responde. Caso contrário, eu vou colocar rapidamente um outro exemplo para a gente discutir. E depois eu vou preparar alguns exercícios, eu e o Rodrigo, nós vamos preparar alguns exercícios para vocês fazerem e definirem a cardinalidade. Então vamos lá. Alguma dúvida? Ficou tudo bem? Quer dizer, se eu perguntar tudo bem, todo mundo começa a responder, né? Eu tenho que fazer a pergunta ao contrário. Alguma dúvida? Todo mundo... alguém tem alguma questão a ser feita? O silêncio vai dizer que não. E se tiver, pode falar, nós estamos aqui. Tranquilo? Tá joia? Então, beleza. Eu tinha uma pergunta. Pois não, pode fazer. Sobre os atributos atômicos e o outro lá, que eu esqueci o nome. O azul? É. Identificador. Então, anota aí no caderno, tá? Faz aí o desenho do alfinete com a bolinha cheia. Com a bolinha cheia, atributo identificador. Com a bolinha vazia, atributo atômico. O atômico é sempre obrigatório. Então, aqui, ó, por exemplo, quando eu for cadastrar cliente, obrigatoriamente eu tenho que informar tudo isso. Se algum desses atributos, por exemplo, olha, não será lá na empresa para a qual nós estamos desenvolvendo o sistema, eles dizem assim, ó, não é obrigatório informar a data de nascimento. Isso vai ter um tratamento diferente. Se seguir essa linha que nós estamos colocando aqui, obrigatoriamente eu terei que preencher o campo data de nascimento. Tudo bem, fiz uma exposição. A sua dúvida agora, pode me perguntar. Era só isso mesmo. Era? Sobre essa questão mesmo. Então tá jóia. Se eu já respondi, ficou melhor ainda. Tá ótimo. Alguém mais tem alguma questão? Alguma coisa que queira colocar? Deixa eu ver aqui no chat, deixa eu ver. Eu entendi, tudo tranquilo. Beleza, Bruna, perfeito. Mas se tiver pergunta, pode colocar aqui que nós estamos. Não adianta a gente correr, tá? Então, se surgir, vocês me chamam. Eu vou dar um clique aqui no salvar e eu vou colocar rapidamente, por causa do nosso horário, nós temos mais uns 20 minutos de aula, mas é cansativo para vocês e é cansativo para mim também. Confesso para vocês que quando nós começamos essas aulas online, até estava conversando hoje, encontrei no supermercado com um professor da administração. Para nós tem sido muito cansativo, porque a gente fica pilhado assim o tempo todo fazendo, né? Não deixa de ser prazeroso, mas é cansativo. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, veículo. Todo veículo, ele vai ter uma placa. Na verdade, eu tinha que fazer o levantamento de requisitos primeiro, né? Para fazer a coisa bonitinha, tudo, não sei o quê. Mas eu estou em função do nosso tempo. Antes mesmo da placa, eu tenho que colocar aqui qual é o ID veículo. Então, todo veículo vai ter uma placa. Eu tenho aqui marca. Portanto, vou até tirar da ordem para não induzir ninguém a acertar ou a errar. Então, ID marca. E eu vou precisar cadastrar o nome da marca. E, por fim, eu vou ter modelo, onde eu vou ter aqui, ó, ID modelo. O nome do modelo. Vou até dar uma acrescentada a mais aqui, ó. Eu vou colocar cor.
ID cor e o nome da cor. Tá legal, é isso aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que vocês, eu vou dar 10 minutinhos para vocês completarem esse projeto conceitual. Pode fazer no próprio caderno, rabiscando, mesmo que vire uma rabisqueirazinha, tudo não tem importância. Então, nós temos 4 entidades: veículo, cor, marca, modelo. Eu quero que vocês façam já defini os atributos de cada um deles. Eu quero que vocês façam os relacionamentos e quero que definam a cardinalidade. Tá? Tenta aí fazer. Então, são 20 e 38, nós vamos fazer exatamente assim. 20 e 45, eu volto, faço a correção rapidamente. Se a gente estender um pouquinho, depois a gente. Não tem importância, a gente invade um pouquinho outra aula, não tem crise, não. E a gente faz a correção. Então tá. 20 e 39, 5 minutinhos. Eu quero que vocês façam, podem ir fazendo já aí, tá? Eu não vou tirar minha tela agora. E aí, nos últimos instantes aqui, eu tiro para dar tempo, ou então eu faço junto com vocês. Quero ver, vamos ver se vocês conseguem identificar quais são os relacionamentos e qual é a cardinalidade. Vamos ver, vai lá, tenta lá fazer. Eu só vou desligar aqui o meu microfone, senão eu acabo falando alguma coisa.
Então, vamos lá? Espero que tenha dado tempo. Hoje está um pouquinho apertado, mas a gente é só para a gente exercitar um pouquinho o raciocínio. Aqui, gente, nós vamos encontrar duas dificuldades, duas situações que podem ser pontos de dificuldade. Primeiro, é definir como que é o relacionamento. E o segundo é definir a cardinalidade, né? Então, a gente tem que seguir um raciocínio lógico, pensando que esse projeto conceitual, que eu já vou dar um clique aqui no salvar, e eu vou chamar de roteiro 3, e aí depois eu passo os arquivos todos para vocês. Eu tenho que pensar o seguinte, ó, uma coisa eu acho assim que é mais fácil, que o veículo é de uma determinada cor, pensando que cada veículo é de uma cor. Vamos pensar que é um veículo que ele tem o capô azul, vamos falar que é a cor predominante, que é o que tem lá no documento do veículo. Então, o relacionamento entre veículo e cor, e aí eu posso ou não colocar o texto aqui, fica a critério de vocês. Para mim, isso não vai fazer diferença, quer dizer, para o projeto isso não vai fazer diferença nenhuma. E aí, quando nós formos fazer o relacionamento, é aquela história, eu tenho que pensar assim, um veículo é de quantas cores? No mínimo e no máximo. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, eu tenho lá no meu banco de dados cores cadastradas. Quantos veículos de cada cor eu posso encontrar no mínimo e no máximo? Então, essa é a linha de raciocínio a ser seguida, né? Então, vamos ver aqui, ó. Um veículo, ele é de uma cor predominante. No mínimo, uma cor predominante no máximo. Portanto, a cardinalidade aqui é de 1 para 1. Agora, eu tenho cores cadastradas no banco de dados, certo? Quantos veículos de uma determinada cor eu posso encontrar? Pode ser, de uma cor qualquer, vai lá, verde chuchu. Quantos veículos verde chuchu eu posso ter? Pode ser que eu não tenha nenhum, mas pode ser que eu tenha vários. Vamos supor que isso aqui fosse o banco de dados de uma loja uma garagem de veículos. Ela vende veículos, né? Então, quantos veículos eu tenho ali, por exemplo, da cor tal? Pode ser que eu não encontre nenhum, mas pode ser que eu encontre vários. Então, a cardinalidade aqui está definida dessa forma. Aí vem a questão que eu falei que poderia ser a outra dificuldade. O veículo é do modelo e o modelo é da marca, ou o veículo é da marca e a marca é do modelo. Como é que funciona isso? A gente pode pensar o seguinte, ó, vamos num ponto de partida. Exemplo de modelo. Por exemplo, eu tenho um HB20. E o HB20, ele é da Hyundai. Então, entre modelo e marca, existe um relacionamento. Entre modelo e marca existe um relacionamento. Então aqui eu vou colocar, porque como eu estou explicando assim agora, mas não é necessário, o modelo, ele é de uma determinada marca. Uma determinada marca. Então vamos lá. Vamos fazer a cardinalidade aqui. O HB20, que é um modelo, ele é de uma marca, ele é da Hyundai, no mínimo e no máximo. Se eu pegar o Gol é um modelo. De que marca? No mínimo e no máximo, da Volkswagen. Então, no mínimo 1, no máximo 1. Se eu pegar aqui o K, eu só sei carro velho, viu? Eu não sei marca de carro novo. O K, ele é de quantas marcas no mínimo? Ele é no mínimo de uma e no máximo de uma, que é o Ford Ka, é da Ford, e assim por diante. Então, o relacionamento entre modelo e marca, ele vai ser um relacionamento do tipo 1 para 1. Tá. Agora vem o oposto. Eu tenho uma determinada marca cadastrada. Quantos modelos
eu posso ter cadastrados? Ora, eu acabei de cadastrar, vamos supor, Ferrari. Ferrari é uma marca. Quantos modelos da Ferrari eu posso ter cadastrado? Então, pode ser que eu não tenha nenhum e pode ser que eu tenha vários. Acabei de cadastrar uma marca, ou eu tenho cadastrado uma marca, por exemplo, GM. GM é uma marca de automóveis. Quantos modelos da marca GM eu posso ter cadastrado? Pode ser que eu não tenha nenhum e pode ser que eu tenha vários. Portanto, o relacionamento entre marca e modelo é 0 para N. Aqui embaixo, entre modelo e marca é 1 para 1, entre marca e modelo é 0 para N. Aí a pergunta final é o seguinte: eu digo que o veículo ele é do modelo e o modelo é da marca, ou eu digo que o veículo é da marca e a marca tem modelo? E a resposta correta, que a gente vai ter que ir explorando isso aos poucos, hoje nós não teremos condições de viajar muito, mas nós vamos fazer exercício, né? De discutir muito, é o seguinte: o meu veículo, ele é de um determinado modelo. Então já vamos inclusive falar da cardinalidade aqui, ó. Depois eu ponho, deixa eu pôr aqui já, vai? Não vou deixar para depois, não. É do modelo. Então, o meu veículo, ou um veículo qualquer, ele é de um modelo. Então, no meu caso especificamente, o meu carro, o meu veículo, ele é um HB20. Então, no mínimo um, no máximo um, né? A minha mãe, por exemplo, ela tem um... esqueci o nome da marca do carro da minha mãe, você acredita nisso? É um Honda, só que o Honda é aqui embaixo. É um Fit. A minha mãe tem um Fit. E o Fit é da Honda. Então, ele é... O veículo é de um modelo. Portanto, a cardinalidade aqui, ela vai ser de 1 para 1. A cardinalidade entre veículo e modelo é de 1 para 1. Agora, o inverso. Eu tenho no banco de dados um determinado modelo cadastrado. Lá, por exemplo, Testa-Rossa. Testa-Rossa. Quantos veículos Testa-Rossa eu tenho cadastrado? Pode ser que eu não tenha nenhum e pode ser que eu tenha vários, né? Outro modelo, Cadillac. Estou falando uns carros caros, assim, que eu sei, tudo coisa da minha idade, né? Vocês estão vendo que é coisa tudo tranquila, assim, coisa nova. Eu realmente não sei muitos modelos de carros modernos. Então, vamos lá, Cadillac. Quantos Cadillacs eu tenho cadastrados? Pode ser que eu não tenha nenhum, pode ser que eu tenha vários. Então, o relacionamento aqui é nessa ponta 0N e nessa ponta 1 para 1. Quer dizer, o relacionamento entre veículo e modelo é de 1 para 1 e o relacionamento entre modelo e veículo é 0N. Portanto, este é o resultado do projeto conceitual. Ele está completo. Com os dados que a gente tem, ele está completo. A gente poderia colocar as direções aqui e tudo. Tá? Eu vou pegar esse arquivo aqui, que é o roteiro 3, e também pegar o roteiro 2 e mandar para vocês. Lá a gente manda via grupo, manda via aqui no Teams, tudo para que vocês possam. Vocês só não vão se esquecer do seguinte, para a gente fechar essa primeira parte da aula. Como é que vocês vão abrir? Clique direito no BR Modelo, executar como administrador, e de dentro do BR Modelo, vocês vão executar o comando abrir. Aí vai lá na pasta, certinho onde ele está salvo, e abre. Sempre executar como administrador e abrir o arquivo de dentro do BR Modelo. Não adianta chegar aqui na pasta, deixa eu só ver se eu estou no lugar certo. Estou aqui, ó. Não adianta chegar aqui na pasta e dar um clique duplo, que ele não vai funcionar. Isso daqui não funciona desse jeito. Certinho? Então, gente, esse finalzinho ficou um pouquinho apertado. Tem uma mensagem aqui no chat, deixa eu ver. A função cardinalidade é algo teórico
ou seus dados estavam presentes na parte física. A consequência da cardinalidade vai refletir no projeto lógico e no projeto físico. A gente não vai ter nada dizendo 1 para 1, 0 para n, desse jeito, mas a consequência vai aparecer, vai resultar. Uma das consequências, Amaury, é a definição das chaves estrangeiras. Observe que aqui eu tenho uma cardinalidade, aqui eu tenho outra, né? Nós fizemos nos dois sentidos, e essa cardinalidade, o fato de aqui eu estar com n e aqui eu estar com 1 no máximo, é que vai dizer aonde vai ter a chave estrangeira. Então, que é tanto, assim, o conteúdo é um pouco extenso e fica difícil eu explicar tudo numa só, mas eu espero que, assim, eu gostaria que vocês tivessem entendido até agora. Quando a gente está usando o 1 para 1 e o 0n. Existem outras opções, mas a grande maioria é essa daí. Desculpa, eu só vi agora a sua mensagem, viu? Gente, se tiver mais alguma coisa, podem falar, estou à disposição. Caso contrário, a gente encerra a reunião, dá um tempinho e voltamos. Eu já vou ingressar, porque eu tenho que picar meu cartão. O meu cartão eu pico ingressando na reunião, né? E saindo da reunião. E a gente combina o horário aqui. Então, eu estou finalizando a gravação dessa aula. Ela